Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do autor americano James Clear. Então, bora começar. Nas palavras dele, eu gostaria de começar contando uma história sobre a Team Sky, que é a equipe profissional de ciclismo da Grã-Bretanha, onde por volta dos anos 2010 eles contrataram um homem chamado Dave Brailsford. Essa contratação aconteceu devido ao fato de, na época, a Team Sky carregar um histórico bastante mediano referente ao seu desempenho no cenário mundial. Ao avaliarem os 100 anos anteriores, mais precisamente o período entre os anos 1908 até 2008, a equipe havia conquistado apenas uma única medalha de ouro. Além disso, eles nunca haviam sequer vencido um Tour de France, que é o principal evento do ciclismo. Então, quando contrataram Brailsford, eles disseram: "Nós queremos mudar isso. Queremos melhorar nosso desempenho e atingir um nível mais alto de performance. Qual é o seu plano para nos ajudar a alcançar isso?" E como resposta, Brailsford apresentou uma estratégia que consiste basicamente em buscar uma melhoria de 1% em quase tudo que você faz. Então, eles começaram a trabalhar em cima de coisas básicas que se esperaria de qualquer equipe profissional de ciclismo, como trocar os pneus das bicicletas por pneus mais leves, colocar assentos mais ergonômicos e colocar sensores de biofeedback nos ciclistas para acompanhar seus desempenhos durante os treinamentos. No entanto, eles também começaram a trabalhar em cima de outras coisas que normalmente as equipes de ciclismo não costumavam fazer, como por exemplo, testar diferentes tipos de géis de massagem para descobrir qual deles era mais eficaz na recuperação, ensinar os ciclistas a fazer uma boa lavagem das mãos para reduzir o risco de infecções e até mesmo pesquisar que tipo de travesseiro proporcionava uma melhor noite de sono para que cada ciclista conseguisse dormir melhor nos hotéis durante as competições. Com isso, a ideia de Brailsford era que, se eles conseguissem executar essa estratégia de agregar todas essas pequenas melhorias de 1%, o Team Sky poderia vencer o Tour de France em cerca de 5 anos. No entanto, ele acabou se enganando, pois a equipe venceu o campeonato em 3 anos. E então, no quarto ano, eles repetiram esse feito com um ciclista diferente, e 2 anos depois, eles venceram pela terceira vez em 4 anos. Mas o que realmente concretizou a estratégia de Brailsford foram as Olimpíadas de Londres em 2012, quando a equipe conquistou 70 medalhas de ouro. Então, com essa história, eu quero passar a ideia de que pequenas melhorias podem realmente se acumular e gerar uma mudança bastante significativa em pouquíssimo tempo. E isso é matemática básica, porque veja, se você ficar 1% melhor a cada dia ao longo de 365 dias, você acaba ficando 37 vezes melhor no final do ano. Enquanto que se você ficar 1% pior, você praticamente se coloca de volta na estaca zero. Agora, você pode dizer: bem, melhorar 1% a cada dia é ótimo, claro, mas ninguém consegue ter uma melhoria de 1% todo santo dia. Então, será que isso vai ser o suficiente para se acumular em algo realmente significativo, considerando que não dá para ser perfeito o tempo todo? E eu diria que sim. Na verdade, você pode ficar 10 vezes melhor se melhorar 1% 5 dias por semana e 46 semanas por ano, o que dá cerca de 230 dias no total. E isso ainda te dá 6 semanas de folga para você tirar férias, ou para o caso de você ficar doente, ou para quando bater a preguiça e você não conseguir fazer suas coisas. Mesmo com tudo isso, você ainda consegue ficar 10 vezes melhor no final do ano. E é importante ressaltar que, para atingir essa melhoria de 1% a cada dia, você não precisa definir algum tipo de meta, mas sim construir sistemas mais eficazes e adquirir hábitos melhores. Porque na verdade, não é o objetivo que vai mudar, como no caso dos ciclistas que queriam vencer um Tour de France a cada ano e queriam conquistar medalhas de ouro nas Olimpíadas. No final das contas, não foi a meta que fez a diferença, foi o sistema, foi a maneira como eles aplicaram essas melhorias em uma base de 1% dia após dia. Na Universidade de Yale, foi realizado um estudo de 23 anos sobre a psicologia do envelhecimento, onde os entrevistados foram divididos em 2 grupos.
O primeiro tinha visões positivas sobre o envelhecimento, compartilhando suas expectativas para a velhice e tendo apenas coisas boas a dizer, como o fato de que eles estariam entrando na melhor fase de suas vidas ou que lá eles seriam mais inteligentes do que nunca. Já o segundo grupo tinha uma visão muito negativa, acreditando que seus corpos estariam muito desgastados, que não teriam mais nada para esperar da vida e que logo todos ficariam doentes e morreriam. E o que eles descobriram foi que dos 660 adultos no estudo, aqueles que tinham visões positivas sobre o envelhecimento viveram em média 7,6 anos a mais. E esse é um número expressivo, porque hábitos como exercícios e dietas não explicam um ganho de 7,6 anos na expectativa de vida. Então, por que isso aconteceu? Porque quando você tem uma visão mais positiva, você toma ações mais saudáveis e fica mais propenso a pensar coisas como: vou continuar comendo bem e me exercitando porque eu quero continuar me sentindo bem conforme envelheço e eu ainda tenho muitas coisas pela frente. Mas se você tem uma visão negativa, você realmente vai acreditar que a degradação da sua saúde é inevitável e vai ficar mais propenso a pensar coisas como: qual é o sentido de eu me exercitar se eu vou ficar doente de qualquer jeito? O ponto aqui é que existe uma questão mais profunda sobre a mudança de comportamento e a formação de hábitos, na qual não estamos acostumados a discutir, que eu descreveria da seguinte maneira. Inicialmente, quando pensamos em aderir a algum tipo de mudança de comportamento, nós fazemos isso pensando em metas, em como conseguir resultados melhores, ou seja, estamos falando sobre tomar alguma ação para alcançar um objetivo. E essa ação se trata da formação de hábitos melhores que irão nos colocar nesse caminho. No entanto, como esse próprio estudo de Yale comprova, ainda existe esse nível mais profundo na mudança de comportamento, que é a identidade, ou crença, ou mentalidade, como você preferir. Porque essa identidade é o que impulsiona cada ação que nós tomamos e, consequentemente, os resultados que obtemos. Assim como nas pessoas que fizeram parte do estudo, onde quem tinha uma identidade positiva em relação ao envelhecimento acreditava que deveria ter mais ações positivas, e quando elas faziam isso, conseguiam melhores resultados a longo prazo. Agora vamos usar um exemplo comum quando se trata de hábitos pessoais: perder peso. Para isso, vamos considerar algo em torno de 10 quilos nos próximos 6 meses. Essa seria a camada mais externa, ou seja, os resultados que você está buscando. Só que para perder esses 10 quilos, você precisa tomar uma ação, como se exercitar pelo menos 3 vezes por semana e comer mais saudável. E o que acontecerá é que a maioria das pessoas para por aí. E é aqui que entra a identidade, que nesse caso poderia ser algo como: eu quero me tornar a pessoa que não falta aos treinos. Então, com isso, eu quero dizer que quando nos concentramos nessa mudança de mentalidade que surge a partir dessa identidade, tudo isso vai se propagando de dentro para fora, o que leva a uma mudança nas nossas escolhas diárias, que por fim nos faz atingir resultados cada vez melhores no longo prazo. Quando a palavra prioridade foi criada, ela só existia no singular e tinha um significado de ser a primeira ou a coisa mais importante. E assim ela permaneceu por 500 anos. Porém, quando chegamos no século XX, esse termo foi pluralizado, e então começamos a falar de prioridades de um jeito ilógico. Isso porque quando pensamos dessa forma, é como se nós fôssemos capazes de dobrar a realidade e assim criar várias primeiras coisas. Inclusive, isso é uma coisa que se ouve muito em empresas, quando as chefias demandam a prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e prioridade 4. Tudo é prioridade, tudo é urgente, mas a verdade é que é impossível focar de forma eficiente em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, aqui nós entramos no conceito da eliminação implacável. Veja, se nós queremos construir hábitos melhores e mudar nosso comportamento, seja em nossas empresas ou em nossas vidas pessoais, nós precisamos ser implacáveis em relação às coisas nas quais nós direcionamos o nosso foco. Inclusive, existem dados interessantes sobre isso, como um estudo realizado com juízes que avaliavam casos de liberdade condicional. Nesse estudo, foi observada a avaliação desses juízes em cima de cerca de 1.000 casos criminais. Bem, seguindo o senso comum, você poderia esperar que os aspectos avaliados fossem baseados no tempo que os criminosos cumpriram, no tipo de crime que cometeram, se tiveram um bom comportamento, entre outras coisas incorporadas ao sistema de justiça. No entanto, o estudo revelou que o fator mais significativo para a decisão do juiz era o horário em que o caso era avaliado.
Veja, no início do dia, a probabilidade do juiz avaliar o caso a favor e conceder a liberdade condicional para um criminoso era de 60%. Mas conforme a manhã avançava, os juízes ficavam mais cansados, com menos força de vontade, o que diminuía as chances de uma audiência favorável. Então, na hora do almoço, houve uma pausa que permitiu que os juízes se recuperassem e sua força de vontade tendessem a favorecer os próximos casos. Mas com o passar da tarde, ela diminuiria de novo, e só após mais uma pausa que ela ficaria favorável novamente, até que finalmente ela caísse de vez no fim do dia. Essa ideia é um conceito psicológico chamado de fadiga de decisão ou esgotamento do ego. Na prática, isso quer dizer que quanto mais decisões tomamos ao longo do dia, mais o nosso foco e força de vontade se desgastam. É como se fosse um músculo. Por exemplo, se eu for treinar os bíceps, eu consigo fazer os exercícios por 1 ou 2 minutos, mas se eu for tentar 30 minutos depois, eu já não vou ter mais tanta força sobrando, e é desse mesmo jeito que funciona a nossa força de vontade. Então, o que acontece aqui é que o cérebro tem uma capacidade de manter a força de vontade muito limitada, porque assim como um músculo, ela também se esgota. Bom, agora que já conhecemos o problema, vamos ver algumas coisas que podemos fazer a respeito. Warren Buffett, um dos maiores investidores do nosso tempo, adere a um conceito que eu chamo de Regra 25/5. E eu vou explicar esse conceito através da história de um homem chamado Mike Flint, que era o piloto particular de Warren Buffett. Veja, Flint tinha uma carreira muito bem-sucedida, já tendo levado, além de Buffett, vários presidentes dos Estados Unidos em seus aviões. Então um dia ele foi até Warren e disse: "Warren, eu gostaria de pilotar esse tipo específico de avião, então quando formos fazer um upgrade, acho que poderíamos pegar esse novo." E Warren respondeu: "Mike, se você ainda estiver trabalhando para mim daqui a 10 anos, quando formos comprar um novo avião, então é provável que eu terei falhado como chefe." Nesse momento, Buffett ensinou para Mike uma técnica, que é o que eu vou te ensinar agora e que eu gostaria muito que você também fizesse. É um exercício simples e que pode ser feito para qualquer coisa, desde a sua carreira, a sua equipe ou até para suas coisas pessoais. Buffett pediu para que Mike escrevesse em uma lista 25 coisas que ele queria alcançar na carreira dele. Quando ele terminou, Buffett pediu para Mike circular as 5 coisas que eram prioridades para ele. Por fim, Buffett questionou Mike sobre qual seria a estratégia que ele utilizaria a partir daquele ponto. E Mike respondeu que primeiro trabalharia em cima dessas 5 prioridades, e as outras 20 ele faria durante a noite, ou nos fins de semana, ou quando estivesse entediado. Então, Buffett concluiu dizendo: "Não, Mike, funciona assim. As coisas que você circulou são as suas prioridades. Já todas as outras, do número 6 ao 25, devem ser transferidas para uma outra lista, a lista daquilo que você não deve fazer de jeito nenhum." Isso porque nós já estamos condicionados a pensar em gastar o nosso tempo em coisas que são úteis, mas que não são prioridades. Então esses outros itens da sua lista acabam ocupando seu tempo, seu espaço e sua energia. Claro, esses outros itens têm um bom motivo para estarem na sua lista, mas o ponto é que talvez eles não sejam as coisas que você deva direcionar o seu foco no momento. Nós temos 3 etapas para a formação de hábitos, e não importa qual hábito você esteja desenvolvendo, você sempre passará por elas. A primeira é o gatilho ou o estímulo que sinaliza que devemos fazer algo. Então, se meu telefone toca, por exemplo, isso é um gatilho que foi causado pela notificação que chegou no meu celular. A segunda etapa é a rotina, que é o comportamento que você vai executar. Então, quando meu celular vibra e gera o gatilho, a rotina é o ato de eu ir checar o celular. Finalmente, a terceira etapa é a recompensa, que é o benefício que você ganha ao realizar a rotina, que basicamente se trata da satisfação de poder matar a minha curiosidade ao descobrir quem está entrando em contato comigo. E é importante notar que todos os hábitos, sejam eles bons ou ruins, têm algum tipo de benefício ou recompensa associada a eles. Por exemplo, vamos falar do tabagismo, já que é um hábito rotulado como ruim pelas pessoas. Qual é o benefício que ele traz? Qual é a recompensa disso? Bem, de fato, existe a recompensa fisiológica, que vem através da nicotina, e também aquela que vem através de recompensas sociais, como quando você divide um cigarro com um amigo ou com um estranho em uma festa. Portanto, não importa como rotulamos hábitos ou comportamentos, o que importa é observar que todos eles têm algum tipo de benefício neurologicamente associado a eles. E no fim, o que acaba acontecendo é que, se essa recompensa for positiva, isso diz ao seu cérebro o seguinte: "Ei, lembre-se,
Da próxima vez que recebermos esse gatilho, a gente tem que repetir esse padrão. E uma vez que você passa por esse ciclo várias vezes, isso se torna um hábito bastante enraizado. Certo, agora a questão é: como podemos utilizar os gatilhos ao nosso favor? Bem, vamos dizer que eu quisesse começar a meditar. Eu poderia dizer: toda manhã eu faço uma xícara de café. Então, para criar um novo comportamento, sempre que eu fizer a minha xícara de café, eu vou meditar por 60 segundos. Então, os seus comportamentos atuais, ou seja, as coisas que você já faz normalmente, se tornam um gatilho para um novo comportamento que você está tentando construir. E isso é fundamental para que essa ideia dê certo, porque esses hábitos que você já possui estão associados a uma rede neurológica que funciona como um caminho de entrada no seu cérebro. Então você só precisa se conectar com essa rede para vincular um novo comportamento a outra coisa que já está fortemente correlacionada na sua mente. Não existe nenhum hábito que você queira desenvolver que leve menos de 2 minutos para ser executado. No entanto, praticamente qualquer hábito pode ser iniciado em menos de 2 minutos. Veja, vamos pegar o exercício físico como exemplo. Sabemos que muitas pessoas chegam em casa depois de um longo dia de trabalho exaustas e sequer conseguem pensar na ideia de ainda sair para correr ou ir para academia. Isso porque elas já pensam no esforço como um todo, o que acaba parecendo ser muito maior do que ele de fato é. Então, ao invés de focar no cenário como um todo, eu sugiro que você se concentre apenas nos primeiros 2 minutos, que nesse caso consistiria em apenas colocar o tênis de corrida e sair pela porta. E se você fizer apenas isso, o que importa não é se você vai dar o próximo passo, porque o que vai acontecer é que você vai notar que muitas vezes a motivação vem depois de começar e não antes. Mas o fato é que nós estamos condicionados a pensar que a motivação é algo que precisamos ter antes de fazer o trabalho, quando na verdade ela é apenas o resultado de executar um trabalho menor antes. E quando isso acontece, nós podemos confiar que o resto do processo vai fluir com muito mais facilidade. No fundo, o que acontece é que o ponto em que você mais vai precisar de motivação para concluir um hábito está no início de um comportamento, pois a parte mais difícil de qualquer tarefa está no início dela. Portanto, a chave aqui é fazer com que o início do comportamento seja tão fácil que você será incapaz de se negar a começar. Olha só, existe uma outra maneira de começar a gerar esse estímulo de dar o primeiro passo, que é o conceito chamado de pré-comprometimento. E aqui o conceito é muito simples, talvez tão simples que por isso nós ignoramos ou não colocamos em prática. Mas se nós fizéssemos isso, teríamos resultados imediatos no aumento da nossa força de vontade. E para exemplificar, vamos a mais um estudo. Nesse caso, mais de 3.000 funcionários de uma empresa precisavam receber a dose anual da vacina contra a gripe. Então, a empresa realizou uma campanha, enviando e-mails avisando que eles precisariam ir tomar a vacina. Daí, mais tarde, a empresa enviou uma nova versão do e-mail que dizia: "Você precisa tomar a vacina contra a gripe. Já fizemos seu agendamento para o dia 22 de abril. Clique aqui para escolher uma nova data que seja melhor para você." E somente com isso já foi possível notar que só de a empresa ter selecionado uma data, os funcionários ficaram 2,4 vezes mais propensos a irem se vacinar. Mas aí eles fizeram uma terceira versão que dizia: "Você precisa tomar a vacina contra a gripe. Seu horário já foi agendado para as 13 horas do dia 22 de abril. Se precisar alterar o seu horário, clique aqui." E o resultado foi que as pessoas que já tinham a data e o horário agendados pela empresa ficaram 4 vezes mais propensas a cumprirem um compromisso simplesmente porque elas já estavam pré-comprometidas. E o curioso é que muitas vezes nós pensamos que é mais eficaz dar mais opções para as pessoas para que elas possam escolher o que elas querem fazer. Mas se nós quisermos incentivar um novo comportamento, uma ótima forma de se fazer isso é usando o pré-comprometimento. Um outro método que é semelhante ao do pré-comprometimento é o das intenções de implementação, que pode ser exemplificado através desse outro estudo, onde eles pegaram 3 grupos diferentes e mediram sua motivação e capacidade de se manterem consistentes na prática de exercícios físicos. O primeiro grupo foi instruído a medir sua frequência de exercícios no período de 2 semanas. Então, o segundo grupo foi instruído a fazer o mesmo, com um acréscimo de que eles assistiriam um vídeo motivacional sobre os benefícios do exercício e por que era importante fazê-lo. Portanto, esse era um grupo motivado.
Por fim, o terceiro grupo recebeu as mesmas instruções do segundo, mas com o acréscimo de que eles deveriam escrever a seguinte frase: durante a próxima semana eu vou fazer pelo menos 20 minutos de exercício nesse dia, nesse horário e nesse local. E os resultados finais do estudo foram impressionantes. Eles revelaram que o grupo 1, que não recebeu nenhum tipo de motivação, teve apenas um total de 38 pessoas que cumpriram a tarefa de se exercitar e medir a frequência de exercícios durante as 2 semanas. Enquanto o grupo 2, que era o grupo motivado, teve um total de apenas 35 pessoas que cumpriram com a sua tarefa, pois ao que parece, a motivação deles desapareceu assim que eles saíram do laboratório de pesquisa. Por fim, o grupo 3 trouxe o resultado mais surpreendente, onde 91 pessoas se mantiveram firmes na prática de exercícios, sendo que a única diferença deles para os outros grupos foi que eles tinham que escrever aquela frase. Isso mostra que, por mais que pareça algo básico, quando nos comprometemos deixando claro o dia, o local e o horário que iremos fazer uma atividade, isso aumenta consideravelmente nossas chances de realmente fazê-la. Agora você pode estar pensando, certo? Então eu posso escolher os momentos e os lugares ideais para começar a trabalhar em tudo aquilo que gostaria de melhorar. Mas o fato é que nós podemos ficar sobrecarregados pensando em tudo que nós queremos melhorar, porque tem muita coisa que queremos resolver de uma vez só. Então, como saber por onde começar? Novamente, eu sou a favor da simplicidade, de eliminar o que não for prioridade para que você possa se concentrar apenas em como fazer um melhor uso do seu tempo. Em outras palavras, eu diria para você se concentrar em um hábito mestre, que nada mais seria do que uma rotina ou um ritual que você vai fazer pelo resto da sua vida, criando assim uma cascata de bons comportamentos. No meu caso, meu hábito mestre é fazer exercícios, porque eu sei que quando eu me exercito, eu tendo a me concentrar melhor, e por causa disso, eu tenho mais concentração no trabalho após meu treino. Além disso, eu também durmo melhor à noite, porque meu corpo está cansado pelo esforço, o que significa que eu acordarei no dia seguinte com mais energia, e como consequência, eu tenho ainda mais concentração. Além disso, eu me alimento melhor, pois como eu sei que me exercitei, eu não vou querer estragar meu progresso comendo porcaria. Agora, veja que em nenhum momento meu foco era melhorar meus hábitos alimentares, meus hábitos de sono ou aumentar a minha energia, mas tudo isso aconteceu como efeito colateral de um único hábito mestre. E dentre alguns outros exemplos comuns de hábitos mestres, nós podemos citar a meditação, a qual muitos CEOs reservam 10 ou 20 minutos do seu dia para fazer, e assim seus dias fluem mais suavemente. Um outro exemplo é uma simples caminhada diária, que é uma prática muito adotada por artistas para estimular sua criatividade. Esses são apenas alguns exemplos de comportamentos que, se você transformar em hábito, eles serão capazes de causar um efeito cascata positivo em diversas outras áreas da sua vida. A próxima ideia que eu quero compartilhar aqui é a ideia de ambientes projetados para a preguiça. Veja, o professor da Universidade de Stanford, B.J. Fogg, é um cara que gosta muito de comer pipoca, mas ele só não queria comer tanto. Então ele pegou a pipoca que tinha na sua cozinha e foi pelo corredor, passou pelo depósito, até chegar na sua garagem, onde com a ajuda de uma escada ele alcançou a prateleira mais alta e deixou a pipoca guardada lá. Agora, se ele realmente quiser comer a pipoca, ele pode ir lá e pegar, e não vai demorar muito mais que 1 minuto para isso. Mas, se ele decidir ouvir a sua preguiça, ele vai acabar optando por não ir. Então, a ideia é a seguinte: como podemos projetar os espaços onde vivemos e os lugares onde trabalhamos para que a escolha preguiçosa seja a melhor escolha? Porque o fato é que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que consegue manter hábitos positivos em um ambiente que proporciona estímulos negativos. Logo, se você tiver que ficar lutando o tempo inteiro contra o ambiente que você está presente, vai ser muito difícil se manter fazendo as coisas positivas e que são importantes para você. Jerry Seinfeld é um famoso comediante nos Estados Unidos que estava em uma turnê fazendo um show de comédia. E em um desses shows havia um jovem comediante chamado Brad Isaac que estava fazendo a abertura para Jerry naquela noite. Então ele encontrou Jerry nos bastidores antes do show e disse: "Jerry, eu tô começando minha carreira agora, sou um aspirante a comediante e queria saber se você pode me dar algumas dicas de como um comediante jovem pode ter sucesso." Então, Jerry pensou por 1 minuto e disse:
Bem, o segredo para ser um comediante melhor é escrever piadas melhores, e o segredo para escrever piadas melhores é escrever todos os dias. Portanto, isso aqui é o que você deve fazer. Você deve pegar um calendário de parede onde você possa ver todos os dias do mês e do ano mapeados em uma única página. Então, em cada dia que você se dedicar a escrever por 10 ou 15 minutos, você vai marcar um X. No começo, você pode ter uma dificuldade de fazer isso todos os dias, mas quando menos perceber, você vai conseguir fazer isso em uma sequência de 5, 6, 7, 8, 9 dias seguidos, como se fosse uma corrente. E aí, a partir desse momento, seu único objetivo será simplesmente não quebrar mais essa corrente. Porque não importa o quão bom ou ruim seja o hábito, nem se o seu desempenho com a escrita seja o que você esperava, ou como você se sente em relação às piadas. Só o que importa é que você se mantenha fazendo o comportamento, porque essa consistência é o que faz a diferença. E isso está diretamente ligado lá com o primeiro ponto, dos ganhos de 1%, pois quando eles são agregados, eles alcançam resultados muito significativos no longo prazo. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!